Secretaria de Estado da Cultura apresenta um projeto cultural que tenta resgatar, registrar, preservar a história e a memória dos povos nativos e imigrantes da região do Alto Uruguai. Estaremos apresentando o projeto TV Sangue de Gaúcho apresenta Receitas da Nossa História. Será um projeto especial com uma websérie de 12 programas, onde vamos tentar mostrar um pouquinho da culinária dos nativos e também das etnias que por aqui, pelo Alto Uruguai, passaram. Vamos ter, além dos 12 episódios do programa, teremos também a edição de um livro com 500 unidades, que será distribuído gratuitamente às entidades culturais de toda a nossa região e do nosso estado. Vamos ter também o acesso gratuito aos programas e contaremos com acessibilidade de conteúdos através de janela de Libras e legenda. Os programas serão vinculados através das nossas páginas do Facebook, Instagram e no nosso canal do YouTube, TV Sangue de Gaúcho. Esse projeto conta com o patrocínio das seguintes empresas: Ervateira Rei Verde Limitada, Caçul Distribuidora de Produtos Agropecuários Limitada, Comercial Agropecuária Dourado Limitada, Bigolim Comércio de Máquinas e Equipamentos Limitada, Cavalete S.A. Cadeiras Profissionais e Brastelha Indústria Limitada. O financiamento é do Procultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Convido você para, a partir de agora, assistir este episódio, onde teremos a presença da etnia dos negros, que irão mostrar 2 pratos da culinária e também um prato de sobremesa. Aproveito para agradecer a todos que participaram deste grande projeto. Vamos para um breve histórico e logo em seguida estaremos com a receita à tua disposição. Inscreva-se nos canais e também acompanhe os demais episódios. TV Sangue de Gaúcho apresenta Receitas da Nossa História. Neste episódio estaremos apresentando a etnia negra. A história da chegada dos negros ao Brasil começou com o comércio de escravos por parte dos portugueses nos séculos XIV a XIX. Na região do Alto Uruguai, ainda no início do século XX, identificou-se a presença destes grupos dispersos pelas matas da região. Historiadores e pesquisadores erechinenses apontam a presença dos negros em Erechim ainda antes do processo de colonização. A mesma mão que foi responsável pela primeira grande riqueza da economia gaúcha, o charque, também fez nascer uma diversidade de pratos da culinária regional sul-riograndense. Por conta da precariedade das condições de vida, os africanos que foram trazidos para o solo gaúcho conseguiram unir ingredientes e elementos nativos, dando origem a pratos únicos e que até os dias atuais estão na mesa do gaúcho. A partir da junção de carnes, miúdos, feijão, milho, farinhas, somado a uma diversidade de temperos e outros condimentos e ingredientes, com uma culinária muitas vezes de cunho religioso, cheia de misticismo, que também deu origem a molhos condimentados, pipocas e doçarias deu origem a muitos pratos da culinária local. O quibebe, mondongo, mocotó, o feijão campeiro são apenas alguns exemplos de receitas que surgiram nesta época e que figuram no cardápio típico do Rio Grande do Sul. Toda essa herança deixada pelos negros perpassa os séculos e mantém-se viva na tradição sul-riograndense. Os pratos da culinária afro-brasileira que apresentaremos agora são o feijão campeiro e o quibebe, e como sobremesa o mungunzá, uma comida à base de milho que surgiu na África, mas que se popularizou no Brasil. A palavra mungunzá é de origem africana e significa milho cozido. Estamos agora com a culinária brasileira, vamos falar da etnia negra. Eu quero agradecer ao Grupo Menê, aos componentes que estão hoje nos brindando com um pouquinho dessa história de uma das mais antigas etnias do Brasil. Temos os índios, portugueses e os negros, os 3 primeiros povos que estiveram aqui, que deixaram um legado, principalmente na culinária, na história e na nossa cultura. Sem a participação desses povos, com certeza muitas das nossas culturas não existiriam. Vieram depois os europeus,
mas com certeza os negros foram os que mais deixaram um legado nesta bela história do nosso querido Brasil. Eu estou aqui com o André, com a Monique e com a Fabiana, que hoje vão falar um pouquinho sobre a história negra na região do Alto Uruguai, no Rio Grande do Sul e também a vinda para o Brasil. André, professor André, obrigado mais uma vez por estar aqui. Gostaria que tu falasse um pouquinho da importância da cultura negra e da culinária e da história dos negros aqui na nossa região. Porque quando os imigrantes chegaram aqui na última colônia, numa das últimas colônias do estado, já tinha descendentes de africanos. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa história tão bonita. Primeiramente, Marco, é bem interessante que você já fez essa abordagem no início. Você falou dos 3 primeiros grupos humanos, né, que formam o povo brasileiro. Até citado pelo Darcy Ribeiro, um grande sociólogo, enfim, um dos maiores autores do nosso país, pesquisadores. O elemento indígena, o elemento branco, português, europeu, seja ele o português ou o espanhol, e depois o africano. E o africano veio, infelizmente, naquela condição como escravizado. O primeiro registro que se tem é de 1538, na região da Bahia, onde vem essa primeira leva de escravizados para trabalhar aqui, né? E depois, enfim, o processo de escravidão ele vai avançando à medida que vai se ampliando o trabalho na colônia, né, a exploração então das minas. Depois nós temos o primeiro ciclo do açúcar, depois vem o ciclo do ouro, depois o diamante, depois o café, e assim vai. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos a presença forte do nosso povo afro-brasileiro, dos negros, nas charqueadas, tá? Que foi a principal riqueza lá no século XIX, no início ali do século XIX, foi aquele que deu o brilho, né, para o Rio Grande do Sul, que levou o Rio Grande do Sul a ser o principal produtor desse produto, que era o charque, que era carne, né, para todo o Império do Brasil, até fora, né? Tanto que lá no início do século XIX, 80% da produção exportada do Rio Grande do Sul, que tinha a ver com alimentação, era produzida nas charqueadas. Então esse é um dado importante. Também ali no século XIX, é um momento que temos um período, na primeira metade do século XIX, a maior parte da população era de africanos escravizados. Então veja que deixamos uma marca bem importante aqui no Sul, né? E participamos como na nossa história aí na Guerra dos Farrapos também. Nós não podemos nunca esquecer a história dos lanceiros negros, que foram aqueles guerreiros que lutaram pelos farroupilhas, né, pelos revoltosos, mas infelizmente, né, eles, ao final ali daquele processo, eles foram mortos, como nós sabemos, né, num acordo ali entre o Império e os líderes da revolta. Mas uma coisa interessante aqui do estado, foi um dos primeiros estados a abolir a escravidão. Aqui ela terminou mais cedo. Teve esse viés também, diferente do que ocorreu no restante do Brasil, né? Então é uma história bastante rica, bem importante, e que chega até a nossa região do Uruguai, onde nós tivemos aqui, em 1854, se não me falha a memória, a criação, a instalação da sede da Fazenda dos Quatro Irmãos. Eles eram fazendeiros, enfim, um deles se tornou um nobre, até o Barão dos Campos Gerais, Davi dos Santos Pacheco. E ele veio a ser depois um abolicionista e tal. Em 1880 ele recebe, se não me engano, o título de barão e faz a alforria dos escravos da sua fazenda. Ficam ali 16 a 20 ex-escravizados na região onde hoje conhecemos Campinas do Sul, aqui na linha crioula. Conhecemos bem, né? Esse pessoal fica ali entre 1880 e até a década de 1960. Tá? Esse é um dado interessante até para que a gente traz aqui. É uma informação relativamente nova que chega para nós através do livro Ancestralidade das Campinas. É um e-book, na verdade, e que em breve será o livro, e nós usamos também em outros projetos, né, para contar essa história. E, portanto, a sociedade comunidade não indígena da região do Alto Uruguai é uma comunidade afro-brasileira, né? Então acho que esse brevíssimo apanhado só para falar da importância e da presença, né, que afinal nós temos aqui como nossos antepassados, né? E mexendo nessa história a gente acha as nossas próprias origens, que a minha família ali, parte dela é de Erebango, tá tudo na proximidade aqui. Monique, nessa história bem elaborada pelo professor André, temos aí o surgimento da primeira comunidade, da primeira agremiação negra, que eu gostaria que tu falasse e depois viesse para a atual.
Como é que surgiu a primeira agremiação, que eu tenho certeza que faziam nesses períodos também comidas e culinária? Nós temos, né, a história do 13 de maio, acredito que o André também, né, domina muito mais do que eu essa história, mas o 13 de maio ele é de 1949 até 1992. Né? Então era uma das primeiras associações, né, onde os negros se reuniam aqui bem próximo, né, aqui na Farrapos, onde hoje é o CIMI. Então ali tinha a associação, né, o Clube 13 de Maio. E lá eram onde os negros se reuniam para fazer baile de carnaval, festa de São João, suas reuniões, né? Assim como tinham outras sociedades na época, né? Porque a gente às vezes ouve, mas por que tinha uma sociedade só para negros? Assim como tinha também dos poloneses, dos alemães. Era uma configuração da época, né? As etnias se organizarem para se encontrar, para fazer os seus festejos e também por uma questão cultural, justamente também de culinária, né? Para poder preservar a sua cultura e as suas origens, né? Então o Clube 13 de Maio também fazia parte, né, dessa configuração da época. Não era um clube exclusivamente de pessoas negras, mas para pessoas brancas participarem, elas tinham que ser convidadas, né? Tinha que ser conhecido de alguém, né? Então a gente tem inúmeras famílias aqui nas proximidades que faziam parte e participaram por muito tempo do Clube 13 de Maio, né? Então o 13, a gente sempre fala que foi também um clube de resistência, né? Que na época, imagina se hoje a gente tem situações difíceis, naquela época mais ainda. Então ter um lugar para se organizado, né? Era uma sociedade muito bem organizada, tinha time de futebol, né? Fazia um carnaval que todo mundo fala, né? Muito conhecido, e participavam, né? As famílias, era um lugar para se divertir, né? Para festejar e também para fazer essa questão de resistência, né? Porque era bastante na época, né? A questão de imigrante e tudo, e a gente tem essa região aqui da Farrapos, o bairro São Cristóvão, que tinha a Vila Operária. A Vila Operária, né? Então a população negra se concentrava nessas regiões periféricas, né? Então por toda uma questão histórica de formação da cidade também. Mas, enfim, o Clube 13 de Maio para nós hoje tem uma importância, né, bastante significante para nós. E hoje a gente tenta preservar essa memória, sempre trazer à tona em todos os momentos, falar sobre o 13 de maio, porque ele teve uma importância bem significativa para os negros daquela época, né? A religiosidade também africana, a gente sabe que os negros têm muito presente, com várias versões dentro da religiosidade. Temos aqui em Erechim hoje um grupo, né, que trabalha em cima dos afrodescendentes ou dos negros, com os negros, e é uma associação. Gostaria que tu falasse um pouquinho da fundação desta nova célula, né, da comunidade negra. Do Mené. Do Mené. Então, o Mené, ele surge em 2009, né, após, então, a FRINAP, que também teve uma importância, né, nesse sentido, quando eu fui princesa, e depois a gente acabou se reunindo, né, porque a gente sentia que não tinha referência, né, não tinha referência, não tinha onde buscar, apesar de existirem vários grupos já, né, não só o Mené, sempre houveram outros grupos também, né, mas aqui a gente não tinha tanto contato, enfim. E aí eu conheci o Maurício, conheci o Rodrigo Pereira, que é historiador também, que fez a pesquisa dele no 13 de maio, né, sobre o 13 de maio. Depois o André, todo mundo, né, que está aqui, a gente foi se conhecendo, se reunindo, né, e na época foram 4 fundadores, né, eu, a minha mãe, o Maurício e o Rodrigo. Então a gente se reuniu e começou a pensar justamente isso, né, vamos resgatar essa história. Como o Rodrigo tinha feito a pesquisa dele em cima do 13 de maio, e a gente estava aleatório, cada um trabalhando com cultura afro, mas cada um na sua área, né, e a gente pensou, vamos se reunir e vamos buscar resgatar essa história para poder levar para as escolas, para as comunidades, para as pessoas. Então, a partir de 2009, né, a gente funda o Mené, e de lá para cá o grupo só cresceu, né? Hoje a gente é mais de 30 pessoas, né, e de diversas áreas, e a gente se reúne, né, para fazer comida, para debater. A gente tem um trabalho muito forte de formação, né? A gente preza muito no Mené, assim, a questão de levar o conhecimento, produzir conhecimento
divulgar e levar esse conhecimento para as pessoas, porque a gente vem, né, falar da nossa infância aqui, na escola não se ouvia falar sobre cultura afro, né, a gente não tinha muito conhecimento, eu fui saber de 13 de maio, eu já era adolescente, né, muitas pessoas até hoje não sabem que existe uma história do povo negro em Erechim, e hoje a gente sabe na região do Alto Uruguai com muito mais força, né, nessa história que o André conta, da ancestralidade nas Campinas, da linha das crioulas. Então, a gente precisa que as pessoas conheçam essa história. Então, o Menê, ele vem para isso, ele vem para resgatar, né, levar para as pessoas, e a partir daí, através da valorização, a gente trabalhar toda uma questão não só da valorização da cultura, para que as outras pessoas conheçam, mas que o próprio negro valorize a sua história, as suas raízes, né, para poder ascender em outras questões. Então, o Menê, ele é uma família hoje, assim, a gente se reúne, faz esses trabalhos de forma voluntária muitas vezes, né, mas com esse caráter muito de resgatar e valorização da história. Exclusivamente para negros? Não, ou aberto? Não, é um grupo aberto. Aberto. Né, nós todos aqui, a gente sempre fala, nós somos de famílias interraciais. Né? A minha mãe é negra, meu pai é branco, o André é a mesma coisa. Né? A maioria do pessoal do Menê é de família interracial. Então não tem como a gente dizer, vamos fazer uma segregação, porque não é isso que a gente preza, que a gente busca. Parabéns pelo trabalho. André, se fala sobre o negro brasileiro e agora temos os negros africanos, agora eu digo porque nós estamos tendo a imigração de haitianos, aliás, haitianos aqui do Caribe, mas temos lá da África do Sul vários povos que estão vindo, inclusive no nosso projeto nós vamos ter culinária africana. Gostaria que tu desse a oportunidade para quem está assistindo a nossa websérie de explicar qual é a diferença do negro brasileiro, afro-brasileiro, e do africano, digamos assim, esse novo que está chegando agora. Perfeito. Ocorre às vezes que as pessoas confundem, né, que acabam entendendo assim, o negro é tudo a mesma coisa. Não, nós temos que entender, para começar o continente africano, se não me falha, são 57 países. Então, e mesmo lá nas suas configurações, eles têm culturas próprias, realidades muito distintas entre si dentro daquele imenso continente. Então, quando eles vêm, eles trazem muito disso também. Alguns grupos eu já percebi, tive contato com alguns, são mais fechados, mais reservados, outros são mais apegados à religião, outros já são mais integrados na nossa cultura. Então é importante nós, realmente como tu fizeste, dar nome, né? Nós temos os senegaleses, nós temos os nigerianos, nós temos os congoleses. É importante as pessoas ser valorizada essa origem, né? E nós que nascemos, somos descendentes, temos uma herança genética, né, que está aqui na cor da nossa pele, que está no nosso sangue, e nascemos aqui no Brasil, então nós, na atualidade, para um termo mais correto, chamamos afro-brasileiros. É isso que o público, para saber diferenciar, né? Então não há um problema em falares, a etnia negra, os negros, está correto. Está correto afirmar isso porque é o que nós somos, né? Eu não me ligo muito, na hora que estou escrevendo um artigo, por exemplo, alguma coisa mais acadêmica e tal, ou para um artigo de revista, a gente usa os termos, né? Porque tem toda a questão acadêmica. Mas o nosso cotidiano, né, a Monique, a Fábia, vocês têm essa realidade, a gente ouve muito mais a palavra negro. E nós temos que desconstruir essa imagem de que é feio falar, fulano é negro, fulana é negra. Né? Não há nada de feio nisso, não há nada de vergonhoso nisso. É a nossa origem, nós somos um povo brasileiro. O próprio nome do Menê, né? Movimento Étnico-Cultural dos Negros de Erechim. Exato, já está no nosso nome da associação. Então, é nesse sentido. É importante saber diferenciar e saber que também é um dado interessante, né? Depois, quando a Fábio tiver a oportunidade de falar, pegarmos os negros aqui no Sul. A nossa cultura negra aqui do Sul, ela tem diferença com a cultura negra baiana, que tem diferença com a cultura negra do Rio, de Manaus, lá do Amazonas, e assim vai. É uma colcha de retalhos a formação cultural, né? Porque ela se misturou, esses afro-brasileiros, conforme a região que estava, se misturou com o indígena, ele abraçou as culturas e trouxe para si, assim como ele contribuiu com os outros. Né? No prato que a gente vai falar aí mais tarde também, vai falar um pouco disso, né? Dessa grande mistura, de como os elementos que estão ali, eu acho que vai ser falado, são muitas vezes adaptados para a nossa realidade do Sul, a outra da Bahia. Com as nossas... Com a nossa... coisa típica que nós temos aqui, nossa nosso tipo de morango e assim vai.
Uma pergunta que também é interessante, às vezes as pessoas têm receio de fazer perguntas, mas eu sempre que a pergunta instiga a gente a dar a resposta e até explicar. Os negros vieram escravos, infelizmente, dessa forma, e muitos tinham culturas como de vários países. Sim. Chegando aqui, passavam a ter o nome, às vezes, do dono desses escravos. Sim. Então se perdeu muita coisa em função disso. Isso é verídico? Sim, porque eles tinham seus nomes de origem e que, infelizmente, nomes os quais a gente não sabe. Eu sou dado a pesquisa genealógica. Eu cheguei numa parte da minha família até o ano de 1700 e pouco. Com pesquisa e vai, pede documento não sei onde e vai. Né? Uma parte, que é a parte da descendência africana, que é a parte da mãe, eu cheguei até 1845, que é o nascimento do meu bisavô. Dali para trás. E ali, da parte dele, morre ali. Porque não tem registro, isso foi apagado, isso foi arrancado da nossa história. É diferente dos nossos amigos aí que são europeus e tal, descendentes de europeus, polonês, alemão, italiano, que existem registros. A nossa história, em 1891, um certo senador lá determinou que fossem destruídos os arquivos da escravidão. Então essa parte foi destruída. Então sim, é fato. E aí eles então botavam o nome do dono da fazenda, ou adotavam ali o nome de batismo. Até porque algo mais para dar um a nome gente vê brasileiro. muitos, né, Monique, muitos sobrenomes Silva, Oliveira, que às vezes não tem nada a ver. São sobrenomes portugueses. Se voltar à África, esses tipos de sobrenomes são portugueses. Ou eram de colônias da África portuguesas. Né? Isso é muito interessante colocar isso, né? Mesmo. Bom, eu vou partir para fazermos lá o nosso prato. Monique, você que é uma jovem, né, perto de nós, um pouquinho mais velhos, gostaria que tu dissesse assim, como é que tu vê agora no movimento novo, nesse movimento que você ajudou junto com o André e com os demais do grupo de vocês, como é que é para vocês a culinária? Porque eu sei que vocês dançam, que vocês cantam, né, que você tem um movimento religioso bonito, mas a culinária eu me preocupei em fazer um projeto cultural que passou pelo mérito cultural do Conselho de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, se aprovou pedindo para fazer isso. E às vezes as pessoas não se preocupam com a culinária. Como é que é para vocês hoje o trabalho da culinária dentro do grupo de vocês? Vocês procuram resgatar pratos típicos do negro? Ou vocês já estão aculturando pelas, como disse o André, pela mistura das raças? Eu acho que é bem isso, né? Essa aculturação a gente não tem como fugir, né? Mas no Mené a gente faz também esse trabalho de resgate. Então a gente não consegue, né, todas as vezes, mas quando a gente pode, a gente vai indo muito pelas histórias de família, assim. A Fábio sabe fazer determinado prato, eu sei fazer outro. O André, outro pessoal conhece, né? Vamos fazer uma feijoada, vamos fazer uma canjica diferente, vamos fazer um acarajé, outras coisas que a gente não, que são daí, né? Não são afro-gaúchas, mas que são afro-brasileiras e que a gente talvez nunca experimentou, né? Ou as pessoas não conhecem, ou a gente come e nem sabe que é de origem afro-brasileira. Né? Daqui a pouco a gente tem várias aqui no Rio Grande do Sul, as próprias chimias, né? Os doces, doce de laranja azeda, a figada, a marmelada, essas coisas que para nós é normal comer, mas a gente não sabe que aquilo tem uma origem afro-brasileira. Porque é muito isso que o André falava, né? E que tu comentou agora. Assim como os sobrenomes e as histórias foram, né, invisibilizadas nesse processo histórico, muitas coisas da cultura, né, da própria culinária, da própria religiosidade também foram sendo invisibilizadas aos poucos. Então, a gente vai descobrir depois com o tempo, né, na nossa andança de movimento, a gente vai se tornando preto, eu sempre falo, né, a gente vai se tornando e conhecendo as coisas de preto, porque aí através das conversas a gente faz reuniões que muitas vezes estendem, assim, conversas, né, e a gente diz, chega, agora vamos fazer outra coisa, porque a gente fala, porque a gente, um vai contando, outro vai falando, né, a história oral, que é muito presente, né, na cultura afro, e a gente, através dessas conversas e de pesquisa, de um que ouviu falar, outro que leu, a gente vai fazendo esses resgates, né? Então, da cultura afro-gaúcha, da mesma forma. Então, chegou esse ano até na Semana Farroupilha, a gente disse, tá, mas a gente precisa saber coisas aí que a gente não sabe. E o próprio movimento, né? Nós vamos buscando essa história, né? A gente vai desenterrando coisas e vai pesquisando para poder
resgatar e fazer parte realmente, né, do nosso movimento e das nossas vidas, das nossas famílias. Então a gente se reúne para fazer uma feijoada, para fazer uma canjica, para conhecer outros pratos, né, e através disso fazer essas rodas de conversa onde surge muita história, né? E então a comida, ela na cultura afro-brasileira, né, para o negro, a comida ela é afeto também, né? E é uma forma afetiva da gente partilhar as nossas histórias, né? Então, o sentar em círculo, o comer junto, através né, do momento da alimentação, a gente ir fazendo, né, aquilo que os griots faziam, né, que é contar as histórias para que a próxima geração fique sabendo, porque muita coisa da nossa história não está nos livros. Então, a gente precisa desses momentos, né, de coletividade, de movimento, de comer junto, de fazer coisas juntos para poder também resgatar e conhecer a nossa história. Agradeço essa aula que vocês estão nos dando. Tenho certeza que o projeto vai difundir ainda mais, né, essa história tão bonita dos negros aqui. Como é que é o nome do nosso mestre que nós vamos agora fazer a comida? O Francesco. Mestre Francesco. Então, nós vamos agora lá para a bancada e depois eu vou falar com a Fabiana, porque até agora ela está caladinha e sábio é quem sabe ouvir, né? E ela está só ouvindo, mas eu vou tentar sacar dela aí agora a história deste prato que nós vamos falar na sequência, tá bom? Mais uma vez agradecer, né, aos nossos participantes, em especial ao professor André, que eu sei que é um especialista na história afrodescendente, na história negra, é um mestre, né, que estudou muito sobre isso e por várias oportunidades eu tive de conversar com ele e várias vezes, né, André, a gente até é vizinho aqui, mora próximo, falamos que tínhamos que sentar para conversar e não tivemos essa oportunidade, mas vamos ter. Esse galpão é para isso, tá? Perfeito. Pode ter certeza que a gente vai discutir muito esses assuntos. Eu vou lá para a bancada e já volto. Para a preparação do feijão campeiro, serão utilizados os seguintes ingredientes: 500 gramas de feijão preto, 2 litros de água, 2 folhas de louro, 250 gramas de charque gordo, 250 gramas de ossobuco, 250 gramas de linguiça calabresa, 100 gramas de bacon, 2 colheres de sopa de banha de porco, meia cebola picada, 1 pimentão pequeno picado, 3 dentes de alho amassado, 100 gramas de batata, 100 gramas de abóbora, 3 folhas de couve, tempero verde a gosto, sal a gosto, se precisar, pimenta do reino a gosto. Bem, estamos aqui na bancada agora. Eu gostaria então de apresentar o Francesco. Muito obrigado por estar aqui conosco. Você é mestre de cozinha? Eu sou cozinheiro, tenho mais ou menos uns 13 anos. Tenho um curso de técnica em gastronomia, né? Que eu fiz no IFSC em Santa Catarina. E esse prato que nós vamos fazer hoje é uma feijoada? Como é que é? Não é uma feijoada, é parecido. Ele é o feijão campeiro. Ele é bem parecido, mas tem uma diferença que nele, ele não é adicionado os miúdos, no caso, que é a orelha, o pé, joelho de porco. E nele, a característica maior nele é o charque, que relembra muito aqui, que no caso tipo, do Rio Grande do Sul, tipo as charqueadas, né? Monique, gostaria que tu falasse um pouquinho desse prato. Por que vocês escolheram fazer esse prato? Né? A importância desse prato no contexto cultural do nosso estado do Rio Grande do Sul, por que não do Brasil, especificamente aqui da nossa região do Alto Uruguai. A gente escolheu, né, trabalhar então essa questão da feijoada, né, pode se chamar feijão campeiro ou feijoada campeira, por ser o prato mais popular, né? O Brasil inteiro, quando a gente fala de feijoada, de feijão, todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Então aqui no Rio Grande do Sul, assim como no resto do Brasil, os pratos sempre foram muito adaptados, né? Então, aos temperos, à realidade de cada região. Então, se a gente for comer lá uma feijoada no Nordeste, no Centro-Oeste, ela vai ser diferente da feijoada do Rio Grande do Sul, né? Hoje não, hoje a gente come feijoada porque existe a cultura, todo mundo conhece. Mas na época, né, ali das charqueadas, o Rio Grande do Sul mais primitivo, vamos dizer assim, né, mais campeiro, o charque, né, fazia parte da história do nosso estado, como o André mencionou antes, a questão histórica. Então, os pratos, basicamente, no Rio Grande do Sul, era uma base de charque. A gente vai ter o
o arroz de Arroz de carreteiro, né? Toda essa questão. E a feijoada, então, aqui no Rio Grande do Sul também foi adaptada àquilo que se tinha aqui. Então, o charque, né? Aqui a gente tem os ossos, né? A gente chama de ossobuco, ou se não, dá para fazer o mocotó, toda aquela questão também que as receitas muito calóricas em função do frio. Então, esse aqui é um feijão, né? Assim como o Francesco a gente estava conversando antes, é um feijão, uma feijoada mais gorda, né? Mais consistente, mais calórica, em função também do frio. Então, né? Depois ele vai explicar os ingredientes e a gente escolheu justamente por isso, né? Para conhecer esse feijão um pouco com um sabor mais característico do Rio Grande, né? Trazendo essa questão do charque como algo que faz parte da história do Rio Grande do Sul e está presente na nossa culinária e na culinária afro-brasileira, né? Então, afro-gaúcha, como a gente chama. Que beleza explicação. Vou dizer, nós no projeto temos aí os poloneses e eu vi um comentário do povo polonês que a batata inglesa é diferente, né? A sua consistência e o tipo, mesmo sendo de origem da mesma região, aqui a batata era mais ácida. Então, tipo, os temperos, os tipos de ingredientes eram diferentes, né? Poderia ser uma espécie de fervido, mas de repente o fervido feito com ossobuco é diferente daquele feito com carne de porco, né? Então há uma diferença. Isso é muito importante você fazer essas colocações. Bom, Francesco, quero que tu agora nos explique e comece a montar. O que nós temos aqui? O que vamos usar? Vamos falar dos ingredientes, o que bebe por último. Tá. Aqui basicamente a gente tem o feijão, o ossobuco, a gente temos a banha de porco, o louro, aqui a gente tem cerca de mais ou menos 100 gramas de abóbora e de batata. Aqui a gente tem o charque, que é cerca de 250 gramas. Importante dizer, já pré-feito, dessalgado, o feijão também já está. Aqui tá de molho já, né? Tá. Isso no caso 24 horas. Tá. Aqui também eu fiz um demolho de 24 horas, trocando a água. Tá. E aqui a gente tem a calabresa, o bacon, e aqui é a cebola com um pouco de pimentão, um pimentão pequeno mais ou menos. Meia cebola e 3 dentes de alho. Tá. Essa aqui basicamente é a receita e para finalizar a gente tem a salsinha, a cebolinha e para acompanhar a couve mineira ou a couve manteiga. Perfeito. Tá? Eu vou ligar para ti que o fogo, posso? Pode. Para botar a panela para... O que nós vamos ter agora? Começa com o quê? A gente vai começar Monique, com a banha tu fique à vontade, pode sentar. Tá? Vai colocar a banha de porco, cerca de... Aqui 3 colheres, tá? Tá. Esperamos ela dar uma derretida, né? Tá. A gente vai seguir com as coisas que são basicamente cruas, né? Vamos com o osso, em seguida colocamos ali o bacon e a calabresa. É importante ter uma sequência na hora de cozinhar dessa feijoada, sempre colocar essas coisas que vão ter que fritar primeiro. É importante porque isso vai dar um sabor a mais, porque vai dar aquele queimadinho lá no fundo, que esse queimadinho vai dar aquele saborzinho legal. E também porque a gente tem que dar uma selada nele, porque senão fica que nem quando você vai pegar e vai escaldar, solta aquela gordura estranha. E aqui não, você vai dar aquela fritada, vai ficar bem bem caramelizado no caso, né? Perfeito. Aí vamos adicionar o osso. É a sequência. O bacon e a calabresa. Vai sempre deixando ele dar uma caramelizadinha. Vamos colocar ele. Essa feijoada, ela era feita normalmente em panelas normais. Quando se faz em panelas sem ser de pressão, que a capacidade do autoclave sempre é maior do que a capacidade... Quanto mais ou menos demora para cozinhar? Geralmente vai demorar em média de 1h30, 1h40 minutos. Na panela normal? Na panela normal. Com fogo forte? Sim, fogo forte. Porque você vai ter aqui o osso e o charque, que geralmente... Hoje em dia o charque já é uma carne que eles fazem tipo uma carne mais, vamos dizer, macia. Mas naquela época é uma carne mais dura. Então, se fazer com o dianteiro. Demorava um pouco mais pra ficar cozida. Hoje em dia você consegue fazer ali com a panela normal em 1h40 mais ou menos. Com a panela de pressão, você reduz isso mais ou menos para uns 40 a 50 minutos. Tá bom. Acrescentamos o bacon.
Meu Deus do céu. Tá ficando bonito, hein? Eu vou comer. Eu não comi hoje. Estou aguardando esse prato especial que é a feijoada, porque eu me sinto faminto, né? Estou com muita fome. Estou feito só no cheirinho daqui. Meu Deus. A calabresa. E a calabresa também, ela pode ser substituída por linguiça toscana. Ela também pode ser... Aqui nessa receita ela Alterada. alterada. As pessoas podem colocar os ingredientes que tem a princípio, Sim, usando este básico que é o charque. E hoje em dia a gente usa o bacon, mas antigamente eles utilizavam muito o toucinho, né? Toucinho gordo. Por isso que é uma receita bem... E ele era, inclusive, ele era guardado como charque, com sal, né? Sim, Porque não tinha refrigeração, né? Eu estava lendo a respeito de culinária sobre os embutidos, né? Os embutidos surgiram para poder guardar as carnes, né? Usava na culinária, mas não tinha muitas vezes como você ter toda hora a carne fresquinha. Hoje a gente lança a mão do mercado. Eu sou de origem sul-mato-grossense e na minha família tinha o costume da gente fazer a carne de porco. A gente matava-se, tipo, de fazenda, a gente matava esse porco, né? E não tinha geladeira, não tinha como gerar. Fritava-se todo ele, colocava dentro de latas e guardava dentro da própria gordura. Aqui também não era diferente. Tá? Aqui também nós temos a mesma cultura. E agora vai adicionar a cebola. Cebola. Aqui a gente tem meia cebola, uma cebola média, um pimentão pequeno e 3 dentes de alho. Isso vai estar na receita. Importante dizer que o nosso livro vai ter no descritivo da receita toda essa. Depois a gente vai colocar mais ou menos a quantidade de ingredientes usados para fazer esta feijoada. Olha, ele é organizado. Aqui a coisa funciona. Aqui você vai deixar ele fritar até ele ficar, a cebola ficar transparente. Pra pegar e soltar um saborzinho bem gostoso. Eu já estou com fome. Dá fome pro cozinheiro quando cozinha ou não? Dá, só que chegando no final de tudo a gente já não tá com muita fome, porque a gente já provou tanto que acaba que a gente não consegue comer. Mas a gente come, eu basicamente gosto muito de o que eu faço. Eu gosto de provar depois que terminou, sentar na mesa e aí fazer aquela prova de um prato, um prato e meio, mais ou menos. Vou dizer para você, a equipe que está trabalhando, tu não sabe, mas esse povo come. Esse povo come. Eu vou adicionar o charque agora. O charque é o quarto, então. Sim, Você pode colocar ele ou antes das carnes da é o quarto. É o quarto. Praticamente aqui ele vai meio que desfiar, porque a carne já é um pouco macia, né? A carne já é um pouco macia, então ele vai ficar um pouco desfiado. Aí agora a gente... São 3 folhinhas de louro. Louro. Esse aqui, ele é seco. Vai dar um sabor. Vai dar um sabor. E você frita junto aqui, que daí ele já vai liberar um pouco do aroma que você quer. Aí você viu que a cebola já ficou translúcida, ou ficou já, aí você entra com a água. Quanto vai de água? Para essa quantidade de feijão, 500 gramas de feijão, eu coloco 2 litros de água. Mas sempre depende muito a sua panela, porque às vezes ele pode fugir um pouco pode reduzir, né? Daí você pode acrescentar um pouquinho de água, tá? 2 litros é a base, mas ele pode evaporar, né? Ou reduzir bastante, né? Isso depende muito do seu fogo e da sua panela. Daí tu pode acrescentar um pouquinho mais de água. E também o feijão influencia se mais úmido, menos úmido. Também. Se ficou mais ou menos tempo, mais seco, mais seco. Tá bom. Agora então nós vamos fazer o quê? Vamos colocar da água, o que mais nós precisamos colocar? Aí agora a gente vai dar uma cozinhada no osso e no charque. Aí a gente Por quanto tempo? Mais ou menos. A gente coloca ela, depois que pegar a pressão, você conta 20 minutos. Daí você abre para colocar o feijão e finalizar o processo. Tá bom. Enquanto isso, vamos ter aqui mais um bate-papozinho com a Monique. Monique, tu poderia chegar aqui próximo de nós, aqui próximo da mesa? Feijão, feijoada, comida de origem portuguesa, afro, índio, né, do índio. É uma mistura de raças essa feijoada, um pouquinho de cada um.
A gente sabe que aqui no Brasil, quando chegaram os primeiros imigrantes, e o afro foi imigrante também, assim como o português, o índio era nativo daqui, se comia muita farinha. E o feijão preto, que era uma rama daqui, era uma semente daqui, foi usado muito pelos portugueses e pelos negros. O uso da farinha, como se dá, né, dentro do contexto dessa culinária? Temos muitos pratos feitos com farinha. Farinha, seja ela de mandioca ou própria farinha de milho, porque na Europa não se usava muito farinha. É uma coisa muito americana a farinha. Isso, na cultura afro, né, na culinária afro tem muito... A base da culinária afro-brasileira, ela é o milho, né? Tanto que depois a nossa sobremesa também, né, a canjica, vários pratos levam, né, o fubá, né, toda essa questão do milho. Então o milho foi uma introdução assim muito forte, né, dos negros na culinária brasileira. Inclusive o angu, né, que a gente chama de polenta, o feijão mexido, revirado, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de revirado, né? Eu lembro que muito presente na minha família essa questão de tomar o café com ovo frito e revirada, né? Fazia os nossos antepassados, né, tinham esse costume para poder depois ir para a roça para trabalhar, né, e ter essa resistência. Então, a farinha sempre foi algo bem presente, né, na culinária afro. Então, comer, tanto que a gente na África, né, a farinha também é muito utilizada porque se faz a mistura das comidas para poder também comer com a mão, né? Na África tem o costume de comer com a mão, isso também nas senzalas, né? Antigamente o negro comia com a mão, não tinha os utensílios todos, então a panelinha de barro, o pratinho de barro, né? A própria cozinha, hoje a gente está usando panela de pressão, mas era feita na panela de barro, né? Então muito primitivo mesmo, então comer com a mão faz parte da culinária afro. E a farinha, ela vem para dar a consistência, né? Então você, por exemplo, no feijão, coloca a farinha, faz a misturinha para poder, né, comer com a mão. Então, alimentar bastante. Sabes que a história dos talheres surgiu há 3.000 anos. Os garfos têm história de 3.000 anos da história. Antes se comia com a mão. E depois, quando mais elegante, começou a se comer com os dedos. Isso faz parte da história da culinária mundial. Tá? Os franceses aí inventaram o garfo de duas pontas, depois 3 pontas, e até o nosso garfo de hoje, que é o de 4 pontas. Exato. Então, realmente, essa história vinda da África é muito interessante, porque os povos africanos são antigos. Sim. E na história eles comiam com a mão, porque era um contato muito pessoal. Isso é muito importante colocar. E a gente não pode esquecer, né? Quando a gente fala de culinária afro-brasileira, a gente não pode esquecer dessa presença do tempero. Do tempero. Né? O que faz o diferencial da comida afro, né? Da comida brasileira em si, que hoje já é, né, aculturada, é o tempero. Então as negras que cozinhavam utilizavam um tempero muito forte. Então as pimentas, né, as ervas, a questão do próprio azeite, né, que era o azeite de dendê, azeites mais fortes. Então esse tempero, né, essa característica, e quando a gente come uma comida de vó preta, né, é uma comida mais temperada, né? Tu sente aquele gosto diferente porque é uma característica muito forte. Falando em farinhas, Francesco, o acarajé é feito de que tipo de grão? Ele é feito do feijão fradinho. Feijão fradinho. Então é um tipo de feijão. Né? É um tipo de feijão. Só que feito lá, ele é batido, depois é frito, né? Ele é feito de molho dele, tirado a pele. E antigamente eles se faziam, tem até, ainda hoje na Bahia, tem como se fosse um moedor específico para fazer o acarajé, para fazer a massa. Tem hoje, e depois hoje em dia já fazem a massa em si, é só o feijão de molho, ele moído. E depois as baianas batem com um colherão, batem para dar ar, e depois frita em azeite de dendê. Eu só comentei porque é um tipo de feijão. Bom, agora eu vou ter que falar com a Fabiana. Né? Então vamos ter a Fabiana agora para falar um pouquinho sobre a nossa feijoada típica aqui do Rio Grande do Sul, a influência das charqueadas, da era do charque, da história dos negros nas charqueadas tão importantes. Era a mão de obra mais importante que se tinha na economia do estado do Rio Grande do Sul. Era a força
do negro que teve a sua presença na sua cultura nos doces, e aí nós tivemos assim a importância muito grande da região de Pelotas, né? E vamos falar então com a Fabiana, que ela vai falar um pouquinho sobre isso, porque o doce era português, né? E aqui nós tínhamos muito açúcar no Brasil, e os negros aprenderam a comer açúcar, infelizmente ou felizmente, aqui, e as negras faziam doces maravilhosos. Então nós vamos chegar lá agora e eu volto com a Fabiana. Fabiana Vaz. Fabiana, seja bem-vinda. Você até agora nos ouviu bastante. Gostaria que tu falasse da importância deste prato, desta nossa culinária, que é o feijão, a feijoada gaúcha. Tu falasse como surgiu isso, né? E eu sei que tu tens a história bonita para contar especificamente desse prato. Então, Marcos, sim. A feijoada gaúcha, o feijão campeiro, né? Ele é bem importante porque lá na época em que os negros eram escravos, eles ficavam com os restos, né? E com os grãos que eles conseguiam colher. Então, eles ficavam com um pedaço mais ruim de carne, com um pedaço mais ruim de porco. E aí, eles mesmos produziam o seu próprio charque, eles salgavam, colocavam no sol para secar e faziam os seus pratos, né? Então, o feijão era feito por eles na senzala, em função disso, deles ficarem com as piores partes, que na verdade é maravilhoso, né? Mas naquela época eram as condições que eles tinham. Então, eles usavam o que era dado para eles poderem cozinhar. E faziam milagres com aquilo, que nem o pirão que se falou antes, né, que se faz com as farinhas. Eles usavam essa farinha para poder molhar, para poder comer, né, a farinha de mandioca, a farinha de milho. Inclusive, essas mesmas farinhas foram utilizadas para fazer as oferendas na ritualidade deles, né, para os orixás, para os deuses africanos, que depois, com o tempo, foi unido a cultura indígena, onde surgiu os caboclos e tudo mais, né? Então, todos os pratos que eles faziam, eles também ofertavam para os seus deuses. Eles usavam todos os ingredientes que eles conseguiam para também ofertar para os orixás. Então, por isso que todos os pratos que a gente produz, que são de origem africana, eles são importantes, porque eles não são só comestíveis, eles também servem como oferenda, né, na ritualidade, no misticismo africano. É importante dizer o uso da farinha. A farinha realmente ela dá uma consistência na comida. Como não havia talheres, né, se fazer um bolo, um pirãozinho. Isso é o caso do podia-se comer com as mãos. Com as mãos. Né? Então é bem interessante esta colocação. E o pirão eles usavam para tudo, né? Eles faziam o pirão e ali eles faziam, por exemplo, tem um prato que é ofertado para um orixá que se chama Malá, que é basicamente pirão, pedacinhos de carne com mostarda. Olha aí. E é simples, mas é maravilhoso. E era o que eles comiam e era o que eles ofertavam também. Então o pirão era super utilizado por eles. E a parte do doce? Porque se sabe que tem muito doce que são de origem portuguesa. Sim. Né? Os portugueses eram os donos do pedaço, né? Mas a gente sabe que os negros, as negras, faziam muito doce, usando açúcar. Aprenderam isso. grandes receitas. Isso. Né? Conta um pouquinho dessa história do doce na etnia afro. Então, a gente tem os doces cristalizados, os doces que eram que nem goiabada, marmelada, né, que era feita do marmelo, goiabada da goiaba. Tem os doces que nem, por exemplo, chimia. Chimia é muito gaúcha, né? Sai daqui ninguém fala chimia, geleia. Né? Mas aqui é a chimia, e é diferente da geleia. O feitio da chimia não é igual, porque a geleia tu não bate ela, porque senão ela, né, desmancha a fruta. E a chimia não, é o dia inteiro mexendo lá o tarro, né, fazia no tarro, no fogo de chão, aí com açúcar, aí vai mexendo até dar o ponto, né. Então isso foi produzido muito pelas negras e foi passando de geração em geração, né, que a nossa cultura afro, ela é passada de geração em geração. Como a Monique havia dito anteriormente, os nossos griots, eles não passavam só as histórias, eles passavam também as comidas, as tradições, a cultura, né? Como dança, canto, que tu mesmo falaste anteriormente. E então, a minha avó, por exemplo, eu me lembro quando eu era pequena, que a gente chegava lá, tinha aquele cheiro doce no ar. Aí tu olhava, ela tava com um tacho no fogo de chão e fazendo marmelada. Depois era colocado em caixas, lembra? Daí passado um papelzinho e ela ficava durinha, depois tu ia cortando e ia comendo. Então isso é uma cultura
que veio lá da ancestralidade do afro-brasileiro, do negro afro-brasileiro, que foi o que veio trazido e se estruturou aqui dentro do Brasil, e que foi continuando e passando de geração em geração, né? Isso é muito importante. Bastante. Quero te agradecer aí a participação, dizer que como nós somos um estado, uma região, que nós temos sazonal as frutas aqui, Isso. né? Nós temos frutas de época, então se fazia muito desses doces para exatamente Pessegada. conservar e guardar e se ter, Isso né? Um aí. doce para o ano inteiro. Pessegada, por exemplo, é um doce que é feito no verão. No verão. Porque o pêssego é uma fruta de verão, né? De verão. Não é uma fruta de inverno. E Exatamente. dessas doces com massas, qual é os tipos de doce que nós temos na etnia afro? Tem alguns que pode ser citado, feito com farinha, com tipo bolo. Qual é o doce que nós... O bolo de fubá. Bolo de fubá. Bolo de fubá, né? Ele é... Roscas. Roscas, eu acho que... Porque assim, eu não tinha muito como produzir, né? Era feito mais, por exemplo... que se faz bolo de chuva. Bolo de chuva. Bolo de chuva. Bolo frito. É bolo frito, né? Que é batido a farinha ali, né? Faz A lá. docinha, frita, depois passada no açúcar e na canela, né? Mas o bolo de fubá é bem importante. A gente tem também, no caso, o munguzá, que é um doce feito de canjica branca ou amarela, que também era ofertado para os orixás. A canjica ela é feita também como oferenda para 2 orixás, femininos e um masculino. Então, tudo... É impossível falar de afro-brasileiro e não falar de religiosidade. Eu ia dizer, muito presente. É muito Pela presente. conversa que eu tive desde o começo, a Monique falou isso, a religiosidade do negro ela é muito presente, muito forte, Isso, com em as suas tudo. peculiaridades. Na Isso é música, muito importante. na dança, no feitio dos pratos. O negro, ele traz isso sempre, né? A nossa dança, por exemplo, os tambores, né? Veio desde quando veio trazido da África. Os tambores ainda existem lá na África, eles ainda fazem parte da cultura deles. E eles foram trazidos para cá, né? E a gente ainda continua utilizando. E, inclusive, dentro disso aparece o samba, o pagode, daí tem as danças mais tradicionais africanas, né? Que é o jongo, que é a congada, que daí isso sai do Rio Grande do Sul e vai para cima, né? Aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem de dança, mais ou menos, que foi trazida pelos negros, é a dança dos facões, que a gente lá na Bahia, pela capoeira, remete ao maculelê, que agora hoje não se usa mais facões, mas se usa bastõezinhos, né? Então tudo vem, é trazido junto, é interligado, negro e religiosidade. Não tem como, pode até dizer, eu não faço parte, mas tem alguma coisa na tua trajetória que já fez ou vai fazer. Tu sabe que nós temos um ritmo latino-americano, sul-americano, que é a milonga, Milonga. argentina, que veio da milonga, né, da África. Isso aí. É uma das danças de origem africana. Que faz parte das danças de salões, né? Danças de salões. Isso aí. Te agradeço a sua participação, muito obrigado. E vamos agradeço. falar da sobremesa na sequência do prato. Certo. Tá bom? Eu vou voltar para lá porque o nosso Francesco, que está cozinhando, e a Monique estão com o prato praticamente pronto. E eu estou aqui conversando com a Fabiana, mas volto para mostrar então agora o segundo prato além do feijão. Para a preparação do kibebe, serão utilizados os seguintes ingredientes: 1 kg de abóbora, 2 colheres de sopa de margarina, 1 dente de alho esmagado, 1 cebola pequena picada, 1 colher de sopa de óleo, 1 colher de café de açúcar, sal a gosto. Bem, dando sequência ao prato, feito o cozimento, quanto ficou? 20 minutos. Sim, 20 minutos após ela ter pegado a pressão. Aí agora a gente vai adicionar feijão, Feijão, a batata e a abóbora. vamos lá então. Feijão primeiro, Feijão primeiro. na sequência. Sempre com cuidado para não respingar. Isto. Lembrando as crianças que estão assistindo, muito cuidado. E a batata. A batata, qual é a função da batata e da abobrinha? Aqui é para dar... É porque Engrossar geralmente um pouquinho o caldo. É para engrossar o caldo. Porque geralmente no final você dá uma mexida, uma amassada, Perfeito. ele vai engrossar o caldo. Daí Perfeito. você não precisa utilizar nenhum tipo de farinha ou espessante para deixar o Perfeito. Feito caldo isso, grosso. Feito isso, você dá uma mexida, tá? só para dar uma virada. E Pergunta, o sal nisso aqui não vai? O sal, aqui como tem o charque, que mesmo você pegando e salgando ele ainda vai soltar um pouco de sal. Você tem o bacon, você tem a calabresa que já tem o sal.
Eu costumo deixar o sal só lá no final, porque daí você Acrescenta vai à medida que no precisa. final, porque daí ele solta bastante sal. Porque, tipo, geralmente a calabresa e o bacon já é bem salgadinho. Aí tu faz o equilíbrio Daí lá no do final sal. você faz Porque o não tem equilíbrio como do sal. tirar se tiver demais, né? Tá bom, agora vamos fazer o quê? Fechar a panela? Agora é só fechar a panela e a Tá. gente... E aí a pode gente... pegar a pressão. Isso. E a gente já vai partir para fazer o próximo prato. Bem, a próxima parte que nós vamos fazer é o kebab. Kebab, aham. Kebab. Que é basicamente um refogado de abóbora. Tá. Que tem outras receitas, tem a mineira também, que eles acrescentam o bacon e a calabresa, mas a gaúcha, a tipicamente gaúcha, ela é basicamente só a abóbora mesmo. Tá? Aí a gente vai começar. A gente tem aqui 3 colheres de manteiga. Manteiga. Aqui a gente vai pegar Manteiga. a Olha o manteiga. detalhe. Aí a gente vai pegar só metade Tá. e deixar ela derreter. A manteiga, alguém disse que não pode queimar, né? Não. Ela tem que derreter. Sim, aham. Tá. Tem pratos que você pode deixar ela porque ela vai dar um gostinho de amêndoa. De amêndoa. Ela queimar, mas para esse prato você não pode deixar ela queimar, é só mesmo derreter. Aí você vai acrescentar basicamente um dente de alho e mais ou menos 1/4 de cebola. Eles já picaram. Deixa fritar ela também e deixa ela transparente. Essa abóbora tem alguma abóbora de preferência? Aqui pra região é a abóbora moranga. Moranga. Moranga, aham. É a moranga porque, tipo, é da região que costumavam sempre fazer doce e também essa receita Fazer salgada. esse aqui é o kebab é salgado. Sim, salgada, aham. Porque existe o kebab doce também que dá para fazer, né? Mesmo processo, só que põe açúcar. Sim, aham. Dá para fazer. Vai deixar ela dar uma refogada breve. E você vai adicionar água até só cobrir ela só. Cobriu. Tampou e deixa Quanto cozinhar. tempo de fervura? Mais ou menos aí uns 20 minutinhos até ela ficar bem molinha, que você vai mexer ela para ela ficar quase que um creme, que daí eu finalizo com o resto da manteiga. Aí, desconcerta o sal para ver se vai ficar no ponto e pronto, a gente já pode servir. Colocamos os outros ingredientes no final. Esses ingredientes Na só pra montagem, finalizar. sempre finalizando. Agora a gente vai finalizar o kebab. Após mais ou menos uns 25 minutos, ela já vai dar essa consistência. Aí você vai provar, ver se tá bom o sal. Se precisar, vamos adicionar um pouquinho mais. Mexemos. Colocamos a manteiga, o restante da manteiga, e vamos mexer bem até ela dissolver por completo. Colocamos uma colherzinha de café de açúcar para tirar um pouco da acidez. Para dar uma doçura também. Salsinha a gosto. E a pimenta do reino. Aqui, como eu tenho moedor, eu dou 3 voltas.
Aí fica a critério, a gosto no caso, né? A gente mexe e agora é só servir. Desligamos o fogo e é só servir. Agora vamos finalizar o feijão campeiro. Após ele cozinhar durante mais ou menos cerca de 45 minutos, e depois de ter adicionado o feijão, vamos finalizar com a salsinha a gosto. E lembre-se que lá no começo eu não coloquei sal. Agora eu vou dar uma olhada no sal. Como eu falei, o charque, o bacon e a calabresa já tem sal, aqui eu não vou precisar colocar o sal. Entro com a couve. E dou uma mexida. E a pimenta a gosto. Aqui eu vou colocar, se você tem um moedor, é 3 giros. Ou a gosto. Deixa ferver por mais de 5 minutinhos. E já está pronto para servir. Bem, estamos chegando ao final. Etnia afrodescendente, ou os negros estão nos dando a honra desta feijoada maravilhosa, desses pratos todos. Eu quero fazer com vocês um brinde, né? Um agradecimento especial, com aquela cachaçinha especial. E a gente agora vai falar um pouquinho. Gostaria, Fabiano, que tu falasse da feijoada. Esse prato, então, é típico nosso, né? É o feijão... Feijão campeiro. Isso, ou feijoada gaúcha, né? Ela foi preparada pelo nosso mestre Francisco. E ela é feita, então, com... mocotó, como é que vocês chamam? Ossobuco. E bacon, calabresa, isso. Charque e o feijão. Isso, ela já vem, né, trazida de geração em geração através dos negros. Inclusive, falando de charque, né, não podemos esquecer de falar das charqueadas, que foi, assim, um ponto crucial para nós aqui do Rio Grande do Sul, que era basicamente ali na província de São Pedro, que depois virou Bagé, né? Onde eles colocavam o charque em cavalete, salgado, deixavam no sol para secar, que também tá junto. A carne básica. A carne básica do nosso feijão. Tu tens uma imagem muito bonita para nos mostrar, e eu vou pedir pro pessoal da produção falar sucintamente o que nós temos nessa Então, essa imagem é de 1930, ela mostra negros, né, na charqueada, vestido tipicamente daquela época, com aqueles aventais de couro, né, descalços, assim, aquelas condições bem precárias, isso. Porém, é uma foto histórica, né, onde retrata realmente como é que era aquela época e como se fazia, o charque. Tem ligação contigo? Tem, na verdade os dois são parentes meus, né, um é meu avô e o outro é irmão da minha avó. Que beleza, que bom, obrigado pelo acervo. Eu que agradeço. Monique, eu quero agradecer em teu nome aos demais, a Francesco, ao André e a Fabiana. Obrigado por terem nos dado a honra de trazer a tão importante participação na culinária, né, dessa comida maravilhosa, e agradecer a vocês pela participação em toda a cultura que nós tivemos no Brasil. Independente da história que se conta, o importante é hoje nós podermos estar aqui fazendo esta mesa maravilhosa, sentarmos todos aqui juntos e podermos contar esses momentos importantes. Obrigado. É verdade. Nós que agradecemos, né, o convite em nome do Menê, em nome da etnia negra, né, é sempre uma honra, um prazer enorme, né, e um momento, como tu falou, né, histórico também, porque faz parte, né, vai fazer parte da história do Menê, vai fazer parte, né, desse teu programa que é muito cultural, né, extremamente essencial para a gente conhecer as culturas. Então é sempre um prazer quando a gente pode mostrar um pouquinho da nossa cultura para as pessoas, né, e esse programa tem esse teor, né, a gente falou um pouquinho de tudo e vamos terminar então comendo, né, essa comida maravilhosa e compartilhando, além momentos, compartilhando história e trazendo um pouquinho
da nossa etnia para todo mundo. Que fazia-se nos tempos de outrora, da etnia, estamos não num círculo, mas num semicírculo, né? E vamos então ao que nos interessa, que é exatamente nos servir. Vamos lá. E agora vamos para a parte mais importante. Vamos degustar, né, este prato afro. Eu, como sou um apreciador de pimenta, vou usar aqui uma pimenta malagueta, né, para poder comer junto com o prato. Bom apetite. Bom apetite, obrigada. Encerrando essa nossa participação dos negros, vamos então para, como é que é o nome da sobremesa? Munguzá. Munguzá, conhecido também por Canjica. canjica no popular. Vamos lá para o encerramento. Muito obrigado. Obrigado à nossa participação nesse episódio.